Navio militar, túmulos gregos são encontrados em antiga cidade submersa no Egito. A descoberta foi feita por um grupo de mergulhadores que encontravam destroços raros de um navio militar em um complexo funerário de Heracleion, antiga cidade egípcia submersa no Mediterrâneo. De acordo com o Ministério da Antiguidade do Egito, a descoberta ocorreu durante a escavação submarina na região que abriga um dos principais portos antigos do país. Na época, os gregos dominavam a região e, por isso, construíram templos funerários cujos vestígios foram descobertos debaixo da água, mostrando a presença de comerciantes gregos na região nesse tempo. A cidade submersa foi descoberta em 2001, tendo submergido após uma série de tremores de terra e grandes mares, segundo Reuters. Uma missão franco-egípcia encontrou rastros de um navio militar na era ptolomaica, bem como de um complexo funerário grego do século IV a.C., informou o Ministério das Antiguidades do Egito. O navio, que afundou após o colapso de um templo devido a um terremoto no século II a.C., tinha 25 metros de comprimento e era usado para navegação no delta no Nilo, com a agência Sputnik Brasil. Roda de leitura que incentiva o hábito de ler. Projeto do Itaú Cultural estreia nesta quinta na internet com programação quinzenal. Leitores veteranos e novatos ganham um novo espaço de encontro virtual. Trata-se da roda de leitura programação quinzenal que o Itaú Cultural estreia nesta quarta, 21 às 17, com a proposta de incentivar o hábito de ler e partir de textos curtos de poesia e prosa. Na primeira noite, o poeta Ana Starreg e a mestre e doutora em teoria literária Renata Pimentel, consultoras de programação, conduzirão um bate-papo no YouTube do Itaú Cultural para contar como serão realizados os encontros e como se prepara para o melhor usufruir das conversas. A roda de leitura convida o público a entrar e estar junto em conversas quinzenais, sempre com a ideia de fruição e constante troca, sem se propor e sim uma aula ou um clube literário fechado à programação e aberta, interessados de todo o país com diferentes experiências, como o ato de ler. A intenção é de fazer com que seja criada uma rotina com os encontros virtuais para compartilhar horários e troca experiências, saberes e curiosidades. O ponto de partida é o acervo da Biblioteca do Itaú Cultural, de onde são escolhidos textos curtos entre prosa e poesia para serem trabalhados. Esses gêneros literários se alternam na programação, sendo a primeira roda do mês sempre voltada à prosa e a segunda para a poesia, textos e acesso. Acontecendo quinzenalmente às quarta-feiras às 17, a roda de literatura já tem datas marcadas e textos selecionados para os encontros de agosto. No dia 4, Ana e Renata trocam com os participantes reflexões e olhares sobre Deus e Helena, de escritora pernambucana Esther Liu. No dia 18, os textos são Ladainha das Coisas e Lambidas, todos os poeta e compositor maranhense Salgado e Maranhão. Apesar da roda de estreia acontecer no YouTube, os encontros posteriores serão realizados pela plataforma ou em reserva. Para participar de cada nova edição deve ser feita via Simpla, e a partir do momento em que reserva for feita, participante terá acesso ao texto para ler antes da roda. Não sei se é você, candidato, diz Bolsonaro, enquanto anuncia pequenas reformas ministeriais. O presidente diz que ainda não definiu se vai mesmo se candidatar às eleições do ano que vem. E diz que vai realizar pequenas mudanças ministeriais
possivelmente no Ministério do Trabalho e na Casa Civil. Nesta quarta-feira, 21, durante entrevista para a Rádio Jovem Pan, o presidente Jair Bolsonaro diz que não sabe se vai se candidatar no ano que vem, segundo o UOL. Eu não me lancei ainda, não sei se eu vou ser candidato, declarou o presidente. Em conversa com apoiadores na segunda-feira 19, Bolsonaro chegou a insinuar que não se candidataria com o atual sistema eleitoral de urnas eletrônicas. O presidente está em campanha para aprovação do Congresso de um sistema com impressão do voto, reformas ministeriais. Também nesta quarta-feira 21, Bolsonaro anunciou que vai promover algumas pequenas reformas ministeriais em breve. Estamos trabalhando, inclusive, em uma pequena mudança ministerial que deve ocorrer na segunda-feira 26. Para a gente continuar aqui administrando o Brasil, temos uma enorme responsabilidade. Sabia que o trabalho não ia ser fácil, mas realmente é muito difícil. Não recomendo essa cadeira para os meus amigos, disse Bolsonaro. As reformas abrangeriam as recriações do Ministério do Trabalho com o ministro Onyx Lorenzoni assumindo a pasta na Casa Civil. Entraria Ciro Nogueira, PP Piauí, em um dos principais líderes do Centrão. Bolsonaro sabe que precisa melhorar sua articulação política, especialmente no Senado, onde a CPI da Covid avança sobre o governo. Nogueira, além de ser uma parceria estratégica para o presidente, vem aparecendo cada vez menos em defesa do mesmo na CPI e na semana passada não escondeu sua insatisfação com a liberação de recursos para o governo do Piauí, seu adversário político, a agência Sputnik Brasil. Novas unidades passam a realizar exame RT-PCR. Realização do exame na UBS, CSU e USF Corredor de Araçá será desativado. A unidade de saúde da família USF Campo Limpo 1, 5 e 6 agora vai integrar a relação de unidades que realizam o exame RT-PCR que permite o diagnóstico da Covid-19 oferecido gratuitamente pela Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana. Pessoas com sintomas da doença podem ser atendidas no local de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30, por ordem de chegada. O agendamento está último realizado pelas unidades de saúde. Outra importante mudança informada pela pasta é a desativação do serviço na unidade básica do UBS, Centro Social Urbano, CSU, e na unidade de saúde da família Corredor de Araçás. Vale destacar que é redução e de apenas um ponto de coleta, já que houve a transferência do serviço para o USF Campo Limpo. Em busca de aumentar a capacidade e melhorar a qualidade do serviço, recentemente a Secretaria de Saúde transferiu o serviço em drive-thru para o terminal DBRT, na Avenida Noide Cerqueira. As coletas são realizadas de segunda a sexta-feira, das 2h30 das 17h, sábado e domingo, e feriados das 8h30 às 11h30. Além da USF Campo Limpo 1, 5 e 6, o drive-thru BRT Noide Cerqueira 7 policlínicas, 2 unidades de ponto atendimento e UPAs e as unidades de saúde da família Rua Nova 1 e 2, Barroquinha e Liberdade 1, 2 e 3, também realizado o exame PSR, um total de 14 unidades em Feira de Santana. Sobre o exame. O exame é feito com amostra de secreções respiratórias retiradas do nariz ou garganta por SWAB, espécie de
bastonete gigante. A coleta é feita por profissionais da saúde, todos eles com os equipamentos de proteção individual para evitar contaminação. O PCR comprova a infecção. Nos dias iniciais, os critérios para notificação são determinados pelo Ministério da Saúde através do relato de sintomas que o paciente apresenta, todas as orientações para o isolamento domiciliar, cuidado respiratório e, entre outros, são prestados nas unidades. 1,5 milhões de doses contra a Covid-19 entregues ao Ministério da Saúde. Segundo o Butantan, já foram entregues 57,649 bilhões de doses da Coronavac ao PNI desde o início da pandemia. O Instituto Butantan entregou mais de 1,5 milhões de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde nesta quarta-feira 21. As doses da vacina contra a Covid-19 desenvolvidas pelo laboratório chinês Sinovac é produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, serão utilizados no Programa Nacional de Imunização. Segundo o Butantan, já foram entregues 57,649 bilhões de doses da Coronavac ao PNI. Desde o início da pandemia, a meta do Butantan é entregar 100 milhões de doses até o fim de agosto. No anúncio feito nesta quarta-feira, o Butantan diz que está negociando a entrega de mais de doses da Coronavac para o Ceará, para o Espírito Santo. Ceará e Espírito Santo já estão discutindo contrato, mas estamos preparando para receber e atender novos pedidos de estados, até mesmo outros países, disse Dimas Cova, diretor do Instituto Butantan. Todas as vacinas protegem contra variantes atuais do coronavírus, diz Fiocruz. Já chega a 125 números de casos confirmados da variante Delta no Brasil, sendo o Rio de Janeiro e entidades federativas com o maior número de infecção até agora. A pneumologista e pesquisadora da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, Margarete Dalcomo, afirmou em entrevista à CNN nesta quarta-feira 21 que todas as vacinas contra a Covid-19 é disponível e protege contra as variantes atuais do vírus. Já chega a 125 números de casos confirmados da variante Delta do novo coronavírus. No Brasil, pelo menos 9 estados já registram a cepa originária da Índia, sendo o Rio de Janeiro e a entidade federativa com maior número de infecção até agora. Todas as vacinas protegem contra todas as variantes. O quanto elas protegem será determinado quanto mais formos estudados e fazer vigilância genômica, disse Dalcomo. Durante a entrevista, o especialista também afirmou que a ocorrência da variante, esperando que por isso é preciso manter a vacinação contra a doença, é claro, continuar seguindo as medidas sanitárias para evitar a propagação do vírus, como o uso de máscara e o uso de álcool em gel. Não é muito surpreendente que a variante Delta tenha entrado no Brasil e que haja uma transmissão sustentada. Até o momento conseguimos rastrear os casos. Eu diria que esta detecção exige que a gente estimule e invista em vigilância genômica, que façamos a genotipagem desses casos na maior proporção possível, lembrando que o Brasil ainda faz muito pouco isso. O Brasil recebe 23º lote de vacinas da Pfizer. Ao todo, mais de 3 milhões de imunizantes da farmacêutica devem chegar ao país até o dia 1 de agosto. O Brasil recebeu na noite desta terça-feira 20 mais uma remessa com 1.053.000 doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19. O lote desembarcou no aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo, e será destinado ao Programa Nacional de Imunização do PNI ao Ministério da Saúde. Este é o primeiro dos 13 voos que chegaram ao Brasil até o dia 1º de agosto. Nesse período serão entregues mais de 3 milhões de doses ao país.
Segundo o Ministério da Saúde, quanto a essas remessas previstas para os próximos dias forem totalmente entregues ao Brasil, terá recebido 30 milhões de doses da Pfizer neste ano. O lote que chega nesta terça-feira, 23º da Pfizer, ao desembarcar no Brasil. A remessa faz parte do primeiro contrato assinado em março deste ano, que prevê 100 milhões de vacina até o final de setembro. Outros acordos afirmados em maio estabelecem outras 100 milhões de doses entre outubro e dezembro. O homem é preso por violência doméstica em Feira de Santana. Suspeito já tinha passagem pela polícia por violência contra outras mulheres desde 2020, agredida sua atual companheira. Um idoso de 62 anos foi preso na segunda-feira 19 por violência doméstica e descumprimento de medida protetiva. O caso ocorreu em Feira de Santana, conforme informações da Polícia Civil. A prisão foi realizada por policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, DEAM, de Feira de Santana, e o segundo, a polícia interrompe uma série de agressão praticada pelo suspeito. As investigações apontam que ela já tinha passagem pela polícia por violência contra outras mulheres desde 2020, agredida a atual companheira, que chegou a registrar a ocorrência, mas não compareceu para ser ouvida, nem requereu medidas protetivas. A delegada titular da DEAM de Feira de Santana, Maria Clécias Vasconcelos, explicou que representou pela prisão preventiva do idoso e o juiz concedeu. No entanto, o homem já não dividia a mesma moradia com a vítima, mas descumpria a medida protetiva e ligava para a mulher. A polícia então orientou a mulher a marcar um encontro com ele e os policiais civis cumpriram o mandato. O homem está acustodiado na central de flagrante de Feira de Santana, à disposição do Poder Judiciário. Menor de 16 anos, vítimas de tiros, morre no HGCA. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Douglas William de Jesus Oliveira, de apenas 16 anos, foi vítima de tiros socorridos, mas morreu no Hospital Geral Keriston Andrade, HGCA, em Feira de Santana. De acordo com as informações policiais, o adolescente foi ferido no último domingo, 18, no bairro Campo Limpo. Ele estava em companhia de um amigo quando o suspeito, que estava em um veículo de mais dados ignorados, passou por eles, efetuando vários disparos, atingindo Douglas William nas costas. O corpo foi transferido para a sede do Departamento de Polícia Técnica, DPT, de Feira de Santana. Ciro, prestes a assumir a Casa Civil, Ciro Nogueira já chamou Bolsonaro de fascista e elogiou Lula. Entrevista do senador do PP ocorreu em 2017. Hoje ele é cotado para assumir o principal ministério do governo federal. Cotado para assumir o comando da Casa Civil, o mais importante ministro do governo federal, o senador pelo Piauí, Ciro Nogueira, PP, já disse durante a entrevista em 2017 que o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, é fascista e preconceituoso, e também elogiou o ex-presidente Lula do PT. O vídeo com entrevista passou a circular na manhã desta quarta, 21, e foi compartilhado por outros políticos, incluindo o senador pernambucano Humberto Costa, do PT. Durante o diálogo, o interlocutor pergunta a Ciro Nogueira a opinião sobre o então deputado Jair Bolsonaro e, em seguida, faz o mesmo questionamento acerca do ex-presidente petista. Ao Bolsonaro, eu tenho muita restrição porque é um fascista. Tem um caráter fascista, preconceituoso, e muito fácil você ir para a televisão dizer que vai matar bandido, disse Nogueira em entrevista em 2017 ao programa Agora da Rede Meio Norte. É um discurso muito fácil, mas isso não é para presidente da República. O Bolsonaro não tem capacidade de governar, ele nunca geriu nada, informou ainda Lula. Em seguida, o senador do PP
tece elogios ao líder do PT e diz que não se vê em posicionamento politicamente contra Lula. O melhor presidente da história desse país, principalmente para o Piauí e o Nordeste, não me vejo uma eleição votando contra Lula, completou. Aliado ao presidente da Câmara, Arthur Lira, PP, e o líder do chamado Centrão no Congresso Nacional, Ciro Nogueira, é tido como um dos mais importantes quadros para assegurar a popularidade de Bolsonaro entre os parlamentares. Na campanha presidencial em 2018, o então candidato pelo PSL havia se posicionado contra a costura de acordos políticos como o grupo. Justiça mantém liberdade de PM suspeito de balear crianças e jovens em Hidrolândia, no Ceará. O caso aconteceu no interior do Ceará. Na decisão, o juiz alegou que não há registro de outras ocorrências envolvendo os policiais militares. O judiciário cearense decidiu manter em liberdade 2 policiais militares suspeitos de balear uma criança e 2 jovens em Hidrolândia, a cidade no interior do Ceará. A decisão negando a prisão preventiva dos soldados José Ferreira da Silva Filho e Jonas Ferreira Soares foi proferida na vara da Auditoria Militar da comarca do Ceará. Nesta segunda-feira 20, os policiais foram aplicados medidas cautelares. O pedido pela prisão dos agentes da Segurança Pública do Estado foi do Ministério Público Estadual, MP. Alegou que as prisões se faziam necessário devido ao clamor público do caso, que resvala na própria necessidade de imprimirmos na ordem pública instrumentos eficientes para restaurar a paz social que restou evidentemente abalado naquela cidade do nosso sertão cearense. MPC pede prisão preventiva de policiais que atiraram contra 3 pessoas em Hidrolândia. A grávida que escapou de disparos de PMs em Hidrolândia diz que o trauma fica para o resto da vida. No entanto, para o juiz Roberto Soares Bulcão Coutinho, o clamor de justiça não pode ser equiparado ao clamor público exigido para a preventiva, pois requer que a prisão com medida extrema seja a única medida suficiente para resguardar a paz social, como no saco das prisões, para evitar as reiterações das práticas criminosas. A decisão do magistrado é aplicar medidas cautelares aos soldados, como proibição de acesso ao limite territorial do município de Hidrolândia, afastamento das funções policiais militares ostensivas, devendo o comando efetuar suas lotações em serviços administrativos, e unidade militar localizada na região metropolitana de Fortaleza para facilitar a apuração junto à CGD e CPJM. As medidas cautelares determinadas devem ter prazo máximo de duração de 90 dias, podendo ser reavaliadas posteriormente a situação narrada nos estudos isolada, não havendo registro de outras ocorrências envolvendo os representantes. Existem medidas cautelares diversas, como afastamento das funções que têm o potencial para evitar novas condutas, disse o juiz nos autos. Entendo que a adoção de medidas cautelares diversas de prisão se revelam suficiente para assegurar a instrução e o resultado de eventual processo penal, sendo a ação penal o momento adequado para devida apuração, ao final, sendo o caso de condenação e aplicação das penas cabíveis. Também não vislumbro que as condutas importem em ofensas aos princípios de hierarquia e disciplina, pois os representantes foram afastados das funções operacionais e será instaurado um processo administrativo disciplinar, medidas suficientes para incutir na tropa a certeza de apuração e do respeito ao devido processo legal. Os policiais devem responder por crime militar por meio de inquérito policial militar e PM. Os parentes das vítimas não se conformam
com as últimas decisões e pede que a justiça seja feita. Deveria ser melhor apurar essas polícias. Não podiam passar impune. Pede ser mais um caso arquivado, que não vai ser julgado como deveria ser, disse um parente da criança, baleado e que optou por não ter sua identidade revelada. Quando informado sobre o caso, o governador do Ceará, Camilo Santana, chegou a publicar nas suas redes sociais, cobrando rigor absoluto na investigação. A reportagem apurou que um dos jovens alvejado a tiros está com sequelas e passa por sessão de fisioterapia quase que diariamente. Outra vítima perdeu o olho direito devido aos disparos. Setor mineral no Ceará fatura 416 milhões no primeiro semestre e cresce 42%. A arrecadação de compensação financeira pela exploração mineral, CFEM, também apresentou crescimento no período conforme dados do IBRAM. Também houve expansão na arrecadação da compensação financeira pela exploração mineral, CFEM, uma espécie de imposto pago pelas empresas de mineração sobre o volume comercializado conforme a Lei 3.540 de 2017. As alíquotas são definidas de acordo com o tipo de mineral. No Ceará, a arrecadação de CFEM cresceu 22,2%. No primeiro semestre de 2021, chegando a 5,5 milhões contra 4,5 milhões em igual período de 2020. A arrecadação de CFEM é distribuída da seguinte forma: 60% para o Distrito Federal e municípios onde ocorre a produção, 15% para o Distrito Federal e municípios quando afetado pela atividade de mineração e produção não ocorre em seus territórios, 15% para o Distrito Federal e os estados onde ocorre a produção. Os outros 10% são destinados à União. De acordo com o IBRAM, a partir de dados da Associação Nacional de Mineração, ANM 73, municípios no Ceará são beneficiados com a CFEM e 72 titulares recolheram em 2021. Na região Nordeste, o estado fica atrás da Bahia, com 175 municípios beneficiados. Principais minerais. De acordo com o IBRAM, 18 substâncias minerais são produzidas no Ceará, sendo os principais: pedra São Tomé, granito, água mineral, calcário, dolomítico, minério de manganês, tranquito, dacito, argila, magnesita, ginésio. Brasil é o setor mineral brasileiro, faturou 149 bilhões no primeiro semestre de 2021, crescimento de 98% na comparação com o faturamento registrado no primeiro semestre de 2020. 75,3 milhões conforme o IBRAM. Considerando o recorte por estado, o maior faturamento foi observado no Pará, com 65,4 bilhões no primeiro semestre de 2021, e o crescimento é de 99% na comparação com o primeiro semestre de 2020. O crescimento mais expressivo, porém, foi em Minas Gerais, com faturamento de 61,4 bilhões, alta de 122% em relação ao primeiro semestre de 2020, quando o faturamento foi de 27,6 milhões.